Em menos de 24 horas, o projeto bolsonarista de poder levou 3 golpes simultâneos. Alexandre de Moraes venceu nos Estados Unidos. Trump e Eduardo Bolsonaro foram publicamente humilhados. E a candidatura de Flávio Bolsonaro começou a desmoronar por dentro. 3 frentes, um único dia. E nenhuma delas foi coincidência, porque o que aconteceu nas últimas horas não foi uma série de notícias separadas, jogadas no seu feed. Foi o colapso de uma estratégia que a família Bolsonaro vinha construindo há anos. A estratégia de usar proteção externa para se blindar internamente. E essa proteção acabou. Mas antes de eu te mostrar como tudo isso se conecta, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já reparou que toda vez que a família Bolsonaro parece encurralada no Brasil, aparece alguma movimentação lá fora? Nos Estados Unidos, na Europa, em algum lugar do mundo, sempre tem um escudo novo sendo levantado. Sempre tem um aliado gritando, uma pressão chegando, uma ameaça de tarifa, um processo nos Elijah Sexinewa. Pois bem, nas últimas 24 horas, cada um desses escudos quebrou ao mesmo tempo. Eu sei que você já ouviu algo parecido antes. Já vieram aqui dizer que era o fim, que dessa vez que a conta ia chegar. E a família continuava de pé. Eu entendo esse ceticismo, mas o que aconteceu nas últimas 24 horas é estruturalmente diferente de tudo que veio antes. Não é uma notícia ruim para eles? É o colapso simultâneo dos 3 mecanismos que mantinham esse projeto em pé. E eu vou te provar isso, ponto por ponto. E eu vou te mostrar exatamente como isso aconteceu, peça por peça. Porque quando você juntar tudo, vai entender por que essa virada é diferente de tudo que veio antes. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Me conta também de onde você está assistindo. Cidade e estado. É sempre bom saber quem está do outro lado. Agora, feito isso, então vamos continuar. Vamos voltar um pouco no tempo. Não muito. Só o suficiente para você entender o tamanho do que caiu. Há quase 3 anos, a rede social do Trump e o Rumble, uma plataforma ligada a sócios próximos de Trump, abriram um processo contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. O motivo? Moraes havia bloqueado as 2 plataformas no Brasil depois que elas se recusaram a cumprir ordens judiciais do STF para remover perfis e postagens ligadas ao golpe de Estado de 8 de janeiro. A argumentação deles era simples. Nós somos empresas americanas, servidores no Seartur Anato Triunfer. Não temos obrigação de obedecer um juiz brasileiro. Moraes respondeu da forma que qualquer juiz soberano responderia. Certo? Então vocês estão banidas do Brasil. A resposta da turma do Trump foi abrir processo nos Itinerua, esperando que o caso fosse julgado à revelia, ou seja, sem que Moraes tivesse defesa no processo. A aposta era que, sem advogado, sem resposta, a vitória viria fácil. Eduardo Bolsonaro chegou a gravar vídeos comemorando antecipado, dizendo que Moraes ia levar à revelia. Só que o governo brasileiro entrou em campo. A Advocacia Geral da União, representada pelo Jorge Messias, se apresentou como defensora legal de Moraes, porque uma decisão soberana de um ministro do STF brasileiro tem de ser defendida pelo Estado brasileiro no exterior, não por um advogado particular. A juíza americana aceitou. E aí veio a primeira derrota. O processo que ia ser julgado à revelia não foi. O que era para ser uma vitória fácil virou um processo longo, caro e cada vez mais improvável de ganhar. Mas o lado do Trump não desistiu. E o que eles fizeram em seguida é tão desconcertante que eu precisei ler 3 vezes para acreditar. O advogado da rede social do Trump apresentou um argumento jurídico alegando que houve contradição nas falas do Jorge Messias ao longo do processo. Segundo ele, Messias primeiro disse que a decisão de Moraes vale apenas em território brasileiro, e depois disse que, por ser uma decisão soberana do Estado brasileiro, ela precisa ser defendida pelo governo
nos 45. Contradição? Não tem contradição nenhuma aí. Messias disse que a ordem de bloqueio das redes sociais vale dentro do Brasil. O que é óbvio, nenhum juiz brasileiro manda nos sequelviaus aéreos. E disse também que, quando alguém processa um ministro do STF no exterior, por uma decisão que ele tomou dentro do Brasil, quem defende é o Estado brasileiro, porque é uma decisão institucional, não pessoal. São duas afirmações completamente diferentes sobre coisas completamente diferentes. O advogado do Trump pegou as duas, misturou e tentou vender como contradição. Coincidência? Não. Desespero. Porque esse processo vai ser perdido. E quando for perdido, Trump e os sócios do Rumble ainda vão ter que pagar uma indenização milionária pelos custos do processo que eles mesmos abriram. 3 anos de batalha jurídica para sair mais no vermelho do que entraram. Mas o que aconteceu em paralelo a isso é onde a história fica ainda maior. Enquanto o processo de Moraes nos Estados Unidos afundava em câmera lenta, Eduardo Bolsonaro estava cumprindo uma missão diferente em Washington. A missão era simples na teoria: ir até os Estados Unidos, conversar com aliados de Trump e garantir que as tarifas contra o Brasil fossem mantidas ou aumentadas, para criar pressão econômica sobre o governo Lula antes das eleições de outubro. A lógica era a seguinte: se Trump apertar o Brasil com tarifas pesadas, a economia brasileira sente, o custo de vida sobe, o eleitor fica insatisfeito e o Flávio Bolsonaro se beneficia nas urnas. Era o plano. Só que o plano tinha um problema. A Suprema Corte dos Estados Unidos acabou de obrigar o governo Trump a pagar 49 bilhões de dólares em indenizações para importadores americanos que foram prejudicados exatamente pelas tarifas de Trump. 49 bilhões. Para ter uma ideia do tamanho disso, é mais do que o PIB de vários países inteiros. O superávit que Trump havia comemorado nas redes sociais por semanas seguidas virou o déficit da noite para o dia. A Suprema Corte americana não apenas disse que as tarifas são ilegais. Foi além, mandou o governo pagar a conta. E foi nesse exato contexto, com Trump derrotado na própria Suprema Corte, com o caixa do governo americano sangrando, que Eduardo Bolsonaro chegou em Washington pedindo mais tarifas contra o Brasil. Entrou pela porta errada, na hora errada, com o pedido errado. O resultado? Os Estados anunciaram as tarifas contra o Brasil, só que com tantas isenções que a própria palavra tarifa ficou sem sentido. Açaí isento, café isento, aviões e peças de aviões isentos. Na prática, 90% do comércio entre Brasil e Europa continua sem tarifa alguma. O que sobrou é um tarifinho simbólico em uma fatia mínima das exportações. Trump fez barulho de tarifa pesada e entregou uma tarifa de vitrine. Eduardo saiu com o rabo entre as pernas, sem conseguir o que foi buscar, sem conseguir pressionar o Lula, sem conseguir mudar o jogo eleitoral brasileiro a partir de Washington. E Flávio Bolsonaro, que esperava um escudo americano para reforçar sua campanha, ficou sem escudo. Pense bem no que isso significa. Aqui eu preciso parar um segundo, porque existe uma conexão entre esses 3 fatos que a mídia tradicional não juntou. E quando você ver, vai entender por que essa virada de 24 horas é historicamente diferente de tudo que veio antes. Durante anos, o projeto político da família Bolsonaro funcionou sobre um tripé invisível. Primeiro pilar: proteção jurídica interna, com aliados no STF, no Congresso e no sistema de justiça, capazes de barrar investigações e proteger mandatos. Segundo pilar: proteção externa, com Trump como aliado declarado, usando pressão econômica e narrativa internacional para deslegitimar o governo Lula e criar instabilidade antes das eleições. Terceiro pilar: financiamento de elite, com a Faria Lima, os bilionários do mercado financeiro e o agronegócio bancando a campanha,
e legitimando o projeto perante o eleitor de centro. Nas últimas 24 horas, 2 desses 3 pilares quebraram ao mesmo tempo. A proteção jurídica externa quebrou. Moraes venceu nos Iputuatas-Senquiwa. O processo que era para humilhar o STF brasileiro virou vitória institucional do Brasil. A narrativa de que a justiça brasileira é ilegítima e vai ser derrubada lá fora morreu na prática. A proteção política de Trump quebrou. A Suprema Corte americana não apenas derrubou as tarifas, obrigou o governo a pagar 49 bilhões. Trump está na defensiva dentro do próprio país. Ele não tem condições políticas nem jurídicas de se tornar o braço internacional do bolsonarismo brasileiro agora. E com esses 2 pilares no chão, o terceiro começou a rachar. Porque a Faria Lima, os grandes investidores, os bancos, os fundos bilionários que movimentam fortunas na Avenida Faria Lima, em São Paulo, olhou para esse cenário e tirou uma conclusão fria e calculada. Flávio Bolsonaro não vai ganhar. E quando o dinheiro chega a essa conclusão, ele some. Você precisa entender quem é a Faria Lima para entender o tamanho do que aconteceu. A Faria Lima não é só uma avenida em São Paulo. É onde ficam os maiores bancos, os maiores fundos de investimento, as maiores gestoras de capital do país. É onde as fortunas bilionárias do Brasil tomam suas decisões. E durante anos, boa parte desse dinheiro esteve, direta ou indiretamente, do lado do projeto Bolsonaro. Não por afeto, mas por cálculo. Acreditavam que um governo Bolsonaro entregaria menos regulação, menos imposto, menos interferência estatal nos negócios. Só que o cálculo começou a mudar. Em maio, a jornalista Vera Magalhães já havia publicado uma coluna questionando publicamente por que a Faria Lima ainda apoiava a família Bolsonaro, depois de tudo que ficou comprovado. Os dados econômicos do governo Bolsonaro nunca foram bons para o mercado financeiro. Dólar alto, bolsa instável, teto de gastos furado, calote nos precatórios. E agora, Flávio, com as pesquisas caindo para 28%, abaixo do piso histórico de 30% que o bolsonarismo nunca havia perdido, virou um investimento sem retorno. A Faria Lima abandonou, não de forma dramática, não com nota pública, do jeito que bilionários fazem, em silêncio, retirando o dinheiro, parando de atender o telefone, deixando de aparecer nos eventos. Matérias em diferentes veículos começaram a confirmar o movimento nos últimos dias. Os grandes nomes do mercado financeiro já não estão mais dispostos a apostar em Flávio. E sabe o que é mais revelador nessa história? A razão não é moral. Não é porque descobriram que Flávio tem foto com Sicário. Não é porque ficaram indignados com as ligações com o Comando Vermelho. É porque acreditam, friamente, que ele vai perder. E milionário não gosta de apostar em cavalo perdedor. Quando o dinheiro vai embora da campanha, junto vão o staff qualificado, os consultores de marketing, os produtores de conteúdo, os advogados eleitorais. A campanha esvazia por dentro antes mesmo de começar oficialmente. Mas o abandono da Faria Lima, por mais simbólico que seja, não é a pior notícia que Flávio recebeu nas últimas horas. A pior veio de onde menos se esperava. Merval Pereira não é repórter investigativo. Quem faz furo no Globo é a Amalu Gaspar, a Bela Megali, a Mônica Bergamo. O Merval é colunista de opinião. Ele dá a opinião que os donos do Globo querem que seja dada. Por isso, quando o Merval Pereira escreveu em sua coluna que a situação de Flávio Bolsonaro vai chegar num ponto em que talvez ele tenha que retirar a candidatura antes da convenção do PL. E quando foi ao vivo na Globo News repetir isso com todas as letras, o recado não foi do Merval, foi da Globo, que é dos Marinho, que representam um setor específico do poder econômico brasileiro. E o recado foi: a casa está caindo. Mas o que está por trás disso? O que o Merval sabe? Ou foi autorizado a dizer que os outros ainda não mostraram com clareza. A expectativa, segundo o que circula nos bastidores,
é de uma operação da Polícia Federal contra Flávio Bolsonaro antes da convenção do PL, marcada para o dia 25 de julho. Faltam 9 dias. 9 dias. E o que essa operação potencial envolveria? O mesmo esquema que vem sendo investigado há meses: as ligações de Flávio Bolsonaro com o braço político do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Um esquema em que políticos eleitos com apoio de Flávio, como Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio e secretário de Cláudio Castro, são apontados pela PF como conectados à facção criminosa. Um esquema em que candidatos apoiados diretamente por Flávio aparecem em listas de propina e lavagem de dinheiro para o crime organizado. Rodrigo Bacelar, Cláudio Castro, candidatos ao Senado presos, candidatos a deputado em listas de propina, um após o outro, todos ligados a Flávio. Até quando a conta não chega no topo da cadeia? Mas aqui eu preciso ser honesto com você. Porque se eu não falar isso, alguém vai falar nos comentários. Existe um obstáculo real entre a PF agir e a conta chegar de verdade em Flávio Bolsonaro. O nome desse obstáculo é André Mendonça. Indicado pelo próprio Jair Bolsonaro para o STF, Mendonça já demonstrou em outras ocasiões disposição para barrar ou atrasar movimentos que poderiam prejudicar a família. E não é só ele. O Alcolumbre, presidente do Senado, também cumpriu papel ativo na blindagem de Flávio em momentos anteriores, segurando votações e protegendo o senador de consequências que já deveriam ter chegado. Esses mecanismos de proteção ainda existem. A questão é se dessa vez o peso das provas e da pressão institucional vai ser grande o suficiente para contorná-los, ou se vamos assistir mais uma vez ao cerco se fechar sem apertar. E aqui está o detalhe que muda tudo. A convenção do PL é no dia 25 de julho. Se uma operação da PF sair antes dessa data, Flávio chega à convenção. Se chegar, como réu ou investigado formal. E aí a candidatura não cai porque ele quer sair. Cai porque o partido não vai poder sustentar. Se ele aguentar até o dia 15 de agosto, prazo final para a homologação oficial da candidatura, aí o cenário muda de novo. Qualquer candidato que entre no lugar de Flávio nessa altura do campeonato terá menos tempo para se apresentar ao eleitor, menos tempo para ganhar mídia, menos tempo para construir campanha. Do ponto de vista do Lula e da esquerda, quanto mais tempo Flávio ficar, melhor. E tem mais uma variável que ninguém está falando abertamente: a movimentação de Flávio nos próximos dias. A família Bolsonaro já demonstrou que sabe agir rápido quando sente o cerco fechar. Eduardo está nos Santiua. O passaporte de Flávio e sua liberdade de movimentação são variáveis que a PF precisa monitorar com atenção, porque uma operação que chega tarde demais pode encontrar o alvo do outro lado do oceano. Esse risco existe. E não reconhecê-lo seria ingenuidade. Mas, do ponto de vista da democracia e da justiça, o que importa não é o calendário eleitoral, é a responsabilização. E por falar em responsabilização, se você curtiu essa análise, esse é o momento de deixar o like e compartilhar com quem precisa ver isso. Esse canal não tem patrocinador corporativo, não tem partido pagando as contas. Quem mantém isso funcionando é você, com o like, com a inscrição, com o compartilhamento. Então, se faz sentido para você, deixa o seu apoio aqui. Eu quero que você saia desse vídeo entendendo uma coisa que vai muito além do Flávio, do Eduardo e do Trump. O que colapsou nas últimas 24 horas não foi só a candidatura de um senador. Foi um modelo inteiro de fazer política. Um modelo que depende de 3 coisas para funcionar: proteção externa de aliados poderosos, financiamento de elites econômicas e blindagem jurídica de instituições capturadas. Quando Moraes venceu nos Ipauros-Ersancinti, ficou provado que o STF não pode ser derrubado por pressão internacional.
Quando a Suprema Corte americana obrigou Trump a pagar 49 bilhões de indenização, ficou provado que nem o aliado mais poderoso do bolsonarismo está em posição de pressionar o Brasil. Quando a Faria Lima retirou o apoio, ficou provado que o dinheiro grande não aposta mais nesse projeto. O que sobrou? Uma candidatura com 28% nas pesquisas, sem financiamento de elite, sem escudo americano, sem vitória jurídica para celebrar e com uma operação da PF possivelmente batendo na porta em menos de 10 dias. Esse é o quadro real. E tem uma última dimensão dessa história que eu acho importante dizer com clareza. O que acontece agora vai depender muito do que acontece em outubro. Não apenas quem vota para presidente, mas quem vota para deputado federal, para senador, para governador. Porque um Lula reeleito com um Congresso ainda dominado pela direita é um presidente com as mãos amarradas. E a direita sabe disso. Por isso, a Faria Lima não está apenas retirando o apoio de Flávio. Está mapeando onde pode colocar o dinheiro para garantir pelo menos o controle do legislativo, mesmo perdendo o executivo. E os nomes que circulam nesse mapeamento não são aleatórios. Michele Bolsonaro aparece como opção de vice em uma chapa encabeçada por outro nome, possivelmente o Caiado, governador de Goiás, que é o candidato preferido de setores da Globo e de parte da Faria Lima nesse momento. A lógica é simples. Michele traz os votos do bolsonarismo duro. Caiado traz os votos do centro conservador e do agronegócio. Juntos, tentariam montar uma chapa que some o eleitorado que Flávio não conseguiu unir sozinho. Se isso acontecer, a queda de Flávio não vai ser o fim do projeto. Vai ser a troca de piloto com o avião ainda no ar. E aí o jogo fica muito mais difícil. O jogo não acabou com a queda de Flávio. Na verdade, em alguns sentidos, ele acabou de entrar na fase mais decisiva. A pergunta que eu deixo para você é essa. Na sua opinião, essa operação da PF vai sair antes da convenção do PL? Comenta aqui embaixo. Quero ler a sua análise. E já que a gente falou hoje sobre o colapso do escudo externo do bolsonarismo, no próximo vídeo eu vou entrar em detalhes no que está acontecendo nos bastidores do STF. E por que as próximas semanas podem ser as mais importantes para a responsabilização dos envolvidos no golpe de 8 de janeiro. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Não deixa passar.